Olá, queridos e queridas, um abraço para você, a graça e a paz daquele que vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus. Esse que vos fala é Cícero José. Eu quero trazer uma mensagem para você. Como você intitula alguém que está próximo a você? Como que você intitula alguém que te estendeu a mão? Será que esse alguém que está próximo a você, que estendeu a mão, será se ele merece a honra de ser chamado de amigo? Pois bem, eu creio que ele merece ser honrado e ser chamado de amigo. Diz a Bíblia Sagrada que certa vez o Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que te ama, que te amou primeiro, que sofreu na cruz do Calvário e até morreu pelo amor de sua vida, ele estava em uma aldeia junto com os seus discípulos, e nós podemos observar que esse Senhor e Salvador Jesus Cristo, que deu a vida por mim e por você, ele estava com seus discípulos em reuniões, conversando, falando sobre o reino dos céus, falando sobre como é bom ter, louvado seja Deus, a conexão com Ele, que é filho, que foi filho, que era filho e ao mesmo tempo era Deus. Este Senhor e Salvador Jesus Cristo, ainda ele não tinha passado pelo sofrimento na cruz do Calvário, mas ele estava ali como amigo dos seus amigos, para falar um pouco do reino dos céus, para falar um pouco do sofrimento que ele faria na cruz do Calvário. E quando ele estava em reunião com os seus discípulos, pregando o seu evangelho, pregando o evangelho da graça, o evangelho que traz a paz para aquele que é necessitado de estar vivendo pela graça de Deus, nós podemos observar que aquele Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Nazareno, como era conhecido, ele recebe um recado de duas pessoas que era muito querida dele. O nome delas duas, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro. E na carta que ela manda para o Senhor, naquela época eles usavam pergaminho, que dá o mesmo sentido de carta. E naquele pergaminho ou rolo ou carta, como você queira entender, estava escrito o seguinte: olha, Senhor Jesus, Lázaro, o teu amigo, está muito enfermo e solicitamos a sua vinda, a sua presença aqui, para que venha curar Lázaro. Elas conheciam a história de Jesus, elas conheciam os feitos de Jesus, e nós podemos observar que Jesus fala assim: olha, vai e diz para elas duas lá que a minha hora ainda não é chegada, ou seja, eu não vou agora visitar Lázaro. Era de praxe, quando tinha alguém doente, que fazia parte, que eram amigos, as pessoas receberiam visita, mas também Lázaro, ele não ia receber qualquer visita, eles iam receber a visita dos reis, Senhor dos senhores, o médico dos médicos, os doutores dos doutores, o doutor dos doutores, Jesus, o Filho de Deus, o Deus ao mesmo tempo. E nós podemos observar na história que, passando os dias, Lázaro morrera, e Jesus ele decidiu ir para a cidade de Lázaro, ou seja, para a aldeia de Lázaro, a aldeia de Betânia, como era conhecida. E nós podemos observar que o Senhor se reúne com os seus discípulos e ele vai até aquela aldeia, a aldeia de Lázaro. Quando chega lá, claro que o Senhor sabia já de tudo, Lázaro estava morto. Lázaro já tinha morrido.
Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos observar que Lázaro jazia morto ali. E nós podemos observar que Lázaro já estava sepultado há quantos dias? Há 4 dias. Nós podemos ver que Lázaro fora morto, ou seja, ele morreu daquela enfermidade. E Lázaro estava já no sepulcro. Colocaram uma pedra, porque naquela época tinha já o sepulcro pronto, a cova pronta ali, e era colocada uma pedra na porta para que ninguém viesse entrar ou ter acesso, ou mesmo os bichos não comer o corpo da pessoa. E nós podemos observar que o Senhor Jesus chega lá e ele fala com Marta e Maria. E elas dizem assim: Senhor, se tu estivesse aqui, ou se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus fala assim: olha, teu irmão há de ressuscitar, ele há de ressurgir. E elas dizem: sim, Senhor, eu sei que há de ressurgir no último dia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus fala assim: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, se nós formos trazer essa mensagem, ela vai ter grande durabilidade. Então, amanhã nós vamos prosseguir com mais um pouco dessa mensagem que vai chegar aonde eu quero. Fique conosco. Deus abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E nós podemos observar, meus queridos, que as irmãs de Lázaro ainda estavam aflitas, sabendo que o Senhor estava lá e que ele fora visitar Lázaro, mas que Lázaro jazia morto, estava morto há 4 dias. E o Senhor Jesus pergunta para ela: aonde puseste, ou aonde botaram, aonde vocês colocaram o corpo? E elas falam: vem de vede. E Jesus, indo até onde Lázaro estava sepultado, ele mandou que retirassem a pedra. As irmãs de Lázaro falaram: Senhor, já cheira mal, como se ela dissesse, já está em estado de decomposição, como é conhecido. E nós podemos observar, meus queridos irmãos, que Jesus manda remover a pedra. Mas antes o Senhor disse: eu não te disse, se credes em mim, verás a glória de Deus. O segredo está em crer. O segredo está em acreditar. E nós podemos, meus queridos e amados irmãos, observar que a pedra é removida. Lázaro estava morto. Lázaro já cheirava mal. O corpo de Lázaro estava envolvido em panos. Nós podemos observar que o Senhor Jesus Cristo ora ao Senhor e diz: Senhor, eu te dou graça, ou seja, Pai, eu te dou graça porque sempre me ouve, mas faço isso, podemos dizer assim, por causa das pessoas que me cercam, por causa que as pessoas me criticam, por causa que as pessoas não creem que eu sou realmente enviado de ti. E olhando para Lázaro, ele diz assim com toda a autoridade: Lázaro, vem para fora. E Lázaro na mesma hora se levanta, louvado seja Deus, dentro do túmulo e sai andando. E o Senhor diz: tirai as ataduras e deixai-o ir. O que eu quero falar, que no início da mensagem nós falamos sobre amigo. Como você tem tratado aquele que está próximo a você? Como você tem tratado aquele que te deu a mão? Aí eu pergunto para você: como você tem tratado? Eu quero que você responda para você mesmo: como você tem tratado? Olha o que nós vamos ver a seguir. Passando tudo isso, nós vamos ver que outro momento, o Senhor Jesus Cristo, ele vai de novo até Betânia. E nós podemos observar, está registrado no livro de João, que acontece uma ceia com Lázaro, e toda ali foi uma festa muito bonita, porque o Senhor Jesus estava lá, e Jesus era amigo de Lázaro, e ele amava Lázaro. Nós vamos ver que quando Lázaro estava morto, e Jesus vê aquela situação, ele chora. Aí os Deus fala assim: vede como ele amava, ele chora. Louvado seja Deus. E nós podemos observar que o Senhor Jesus Cristo chorou. Ele chorou quando viu Lázaro morto.
Mas agora nós vamos passar para a parte onde Lázaro já está vivo. E aonde acontece a ceia, na casa de Lázaro, na aldeia de Lázaro, de Marta e Maria, aonde estavam reunidos, eles estavam festejando, eles estavam, louvado seja o nome do Senhor, sendo abençoado ali com o banquete que o Senhor Jesus, ele estava servindo, e ele era o protagonista da festa, ele era o Senhor dos senhores, ele era aquele que alegra a festa. Eu quero dizer que aonde Jesus está, até a tristeza salta de alegria. Aonde Jesus está, até a tristeza salta de alegria. E nós podemos observar que o Senhor e Salvador Jesus estava na ceia. Mas logo depois nós vamos se destacar com algo surpreendente. Vamos para outra parte. Jesus, ele é preso, ele é traído por Judas Iscariote. E nós podemos observar que quando Jesus estava ceando com os seus discípulos, ele vai dizer assim: um de entre vós há de me trair. Estava ele e os 12 discípulos ali, e eles ficaram atônitos, e ficaram sem saber qual era o que ia trair. E Jesus falou assim: aquele que mete a mão no prato junto comigo, esse me trairá. Judas Iscariotes, ele colocou a mão dentro do prato ali da ceia, ou da bandeja, como você queira entender, ou dos ornamentos da ceia, e ali ele disse: será que sou eu? E nós podemos observar que dali Judas Iscariotes se ausentou de Jesus. O que aconteceu? Ele vendeu Jesus por 30 moedas de prata. A pergunta é: como que você tem tratado aquele que tem sido seu amigo? Ele merece honra, sim ou não? Responda para você mesmo. Comente nos comentários. Nós podemos observar que, olha só, nós podemos observar que Jesus é traído. Eu amo muito falar de Jesus, emociono muito a falar do meu amado mestre. E nós podemos ver que quando Jesus ele é traído por Judas, Judas vai levando ali um monte de soldados armados para prender Jesus. E quando ele se aproxima e diz assim: ó, aquele que eu beijar, prendei-o, pois é este o homem. Oh, gente, será que aquele que te estendeu a mão, ele merece ser chamado de amigo? Ou será se ele merece a tua ingratidão? Quando Judas Iscariotes, ele chega aos pés de Jesus, ele beija o rosto do Senhor e Salvador Jesus. E quando ele beija o rosto do Senhor Jesus, ele diz assim, a Jesus fala para ele assim: amigo, com beijo traíste o Filho do homem. Sabe, eu fico olhando como Jesus é espetacular, gente. Gente, como é que pode você ser traído por alguém e você ter a coragem de chamar ele de amigo? Você vai ver a continuidade na terceira parte dessa mensagem. É isso aí, queridos. E nós podemos observar, meus amados irmãos, o seguinte: Jesus, ele foi traído por Judas Iscariotes. Jesus foi preso, louvado seja Deus, foi negado por Pedro. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero deixar claro, meus amados irmãos, que tem gente mentindo de todas as formas, dizendo que foi o galo que cantou, mas o galo era uma espécie
de algo que era encaixado em uma porteira ou cancela, como você entender. Louvado seja Deus. E todas as madrugadas, as pessoas que tinham fazendas ou que tinham trajeto ali de estrada para caminho para outra cidade, eles passavam por porteiras ou por cancelas, como você queira entender, e nós podemos observar que aquela porteira, ela rigia e era considerado como os homens da época como um canto. Então, cantos que passasse 2 vezes naquela porteira alguém, louvado seja Deus, Pedro negaria Jesus 3 vezes. E as pessoas pensam e dizem, ficam afirmando que seria um galo. E que galo é esse que adivinharia o momento que seria, louvado seja Deus, importante tocar? É claro que o Senhor Jesus Cristo, Ele podia e pode mandar em todas as coisas, mas Ele fala sobre o galo, sobre aquela cancela, louvado seja Deus, que talvez ia rigir. Mas tem outras culturas, tem outros linguajar que vai te explicar de outra forma diferente. Mas eu estou falando sobre amigo, não quero fugir do foco. Será se você encararia mesmo em chamar alguém que te machucou de amigo? E Jesus? Será que realmente aquele que te ajudou e depois te virou as costas novamente, ele merece o teu desprezo? Aonde é que está o amor que Jesus Cristo te ensinou, se for dessa forma? Aonde é que está, louvado seja Deus, a sensibilidade de humildade que ensinou Jesus aos seus discípulos? Ou será que a palavra de Deus para você se tornou algo velho? Gente, tem gente que declara aquilo que é passado como lixo. Tem gente que coloca aquilo que é passado como alguém que é considerado que deve ser vivido dentro de um museu. Será que você tem feito isso com a palavra de Deus? Tem colocado ela ali na estante como se ela fosse um objeto de museu? Ou será que você tem trazido a renovação da palavra de Deus como os seus dias atuais, que é necessário viver vivendo a palavra de Deus como aspecto de vida para você? Será que o teu amigo ele merece teu perdão? Será que o teu amigo ele merece, louvado seja o nome do Senhor, uma palavra de conforto para você? Gente, peraí, né, gente? Espera aí, vamos refletir, ainda. Vou refrescar sua memória. Alguém chegou para Jesus e perguntou assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo? 7 vezes? Jesus fala não, 70 vezes 7. Mas é claro que você precisa entender que essas 70 vezes 7 é um enigma que o homem que tem visão, que a mulher que tem visão, ela vai desvendar. E a conclusão do desvendamento desse mistério é: perdoe. Porque quantos milhões de vezes você já pecou contra Deus? E quantas vezes o Senhor Jesus ele te perdoa? Ele te perdoa e tem esquecido o teu pecado. Será que o teu amigo que te estendeu a mão, talvez te virou as costas, ele merece o teu perdão? Gente, hora de meditar, como diz a nossa cultura, hora de usar a cachola, entender que você precisa perdoar. Não é porque você precisa, é porque a Bíblia diz que aqueles que têm ódio, eles não entrarão no reino dos céus, porque no reino dos céus não existe rancor, no reino dos céus não entrará rancor, no reino de Deus não entrará ódio, não entrará, louvado seja Deus, raiva, não entrará nada. No céu só existe lugar para santidade. Pessoal, é uma realidade. Essa palavra que estou trazendo para você, ela pode não ter fundamento. Essa palavra para você ela pode não ter aquilo que você precisaria que ela tivesse.
Mas eu estou falando aqui para você como que você deve tratar o seu amigo. Será que o teu amigo, ele merece mesmo ser desprezado por ti? Eu quero que você analise. Certo, gente? Eu quero que você analise isso para a glória de Deus. Mas analise mesmo. E nós podemos observar que Lázaro, ele estava morto, reviveu. Era amigo de Jesus. Mas no sofrimento que Jesus estava, Lázaro não estava presente. Pedro era discípulo de Jesus que o acompanhava durante todos os momentos, trajeto. Pedro, ele viu o tanto de vezes que Jesus curou as pessoas, o tanto de vezes que o Senhor libertou aqueles que precisariam ser libertos. Pedro, ele viu, louvado seja Deus, com os seus olhos carnais, o poder que tinha, que tem, que sempre terá o Mestre. Pedro viu isso ali. Pedro viu também o tamanho do amor que Jesus teve por ele, porque Pedro era alguém muito ignorante, era alguém rebelde. O Senhor Jesus amou Pedro. Pedro resolvia tudo à face da faca. Pedro era isso. Se você for estudar a história de Pedro, Pedro era alguém que não tinha leitura, era alguém que sempre preferiu, antes de conhecer Jesus, usar a força do braço. Se nós for analisar a história de Pedro e refletir, nós vamos entender isso. Você vai entender a conclusão de tudo na nossa quarta parte de mensagem. E nós podemos observar que Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele foi preso. Pedro negou, Lázaro o abandonou. Agora podemos dizer que só está presente Jesus e a cruz e os seus acusadores. Jesus foi açoitado, Jesus foi chicoteado por amor à vida de cada um de nós seres humanos. O que mais me chama a atenção em toda essa mensagem refletiva é que o Senhor Jesus, ele pensou no teu futuro. E por que você despreza o sacrifício daquele que morreu por ti na cruz do Calvário? E pode até falar, não posso viver de passado, eu não posso viver daquilo que o Senhor Jesus passou. Eu não sou museu. Mas eu quero que você entenda, meus caros amigos, irmãos, ouvintes, que tudo isso que nós estamos vivendo vai se findar um dia. Tudo isso que nós estamos vivendo vai finalizar um dia. Um dia você vai estar de encontro do Rei dos Reis. É claro que uns vão ter encontro para a vida eterna, e outros terão encontro para o tormento eterno, outros arderão em chamas no fogo que nunca se apagará. Nunca se apagará. Qual é o caminho que você tem escolhido? Será que você tem vivido de trapaças? Será que você tem sido um amigo falso? Será que você tem sido um amigo infiel para o teu amigo? Será que você tem sido um amigo que finge ser amigo? Será que você tem determinado a palavra de amigo, mas tem sido inimigo? Será que você está sendo amigo na frente do amigo e quando está de costa com ele, você vem alfinetar ele? Ou você vem, como que diz, atacar o teu amigo pelas costas? Será que Jesus está orgulhoso das suas atitudes? Ei, Cícero! Será que o Senhor Jesus está orgulhoso das tuas atitudes, Cícero? É melhor sofrer com Jesus encarando a verdade do que perder a sua salvação. Fica ao seu critério. Jesus foi negado por Pedro. Jesus foi traído por Judas. Jesus foi abandonado por Lázaro. Muitas pessoas abandonaram Jesus.
Só Jesus e a cruz e os seus tosquenejadores. Só Jesus e a cruz e os seus acusadores. Só Jesus e a cruz e os soldados ferozes que bateram muito nele. Só Jesus e a cruz e aquele que o traspassou Jesus com a lança. Só Jesus e a cruz, aquele que colocou a coroa de espinhos sobre a cabeça dele. Como você tem tratado Jesus? Ele é seu amigo. Gente, ele é o seu amigo inigualável. Ele é o amigo que nunca esquece você. Ele é o amigo que nunca te abandona. Ele é o amigo que nunca vai desprezar você. Ele é o amigo que sara as suas feridas. Ele é o amigo que cura as suas dores. Ele é o amigo que nunca te abandona. Ele é o amigo que quando você está caminhando sobre os espinhos, ele te carrega no braço. Ele é o teu amigo certo nas horas incertas. Como você tem reagido a isso? Como você tem tratado o seu amigo? Será que você tem sido reverente à palavra de Deus? É bom analisar. A pergunta é: como que o seu amigo merece ser tratado por você? Qual é a atitude a ser tomada a respeito dos seus amigos? Ou será que um amigo só vai servir para você quando ele puder te abençoar com alguma coisa financeira? Será que o amigo só vai ser teu amigo se ele te levar um monte de comida, das melhores comidas para você? Será que ele merece ser chamado de amiguinho agora? Ou será se ele também é teu amigo quando ele traz uma palavra sincera, dizendo para você assim: amigo, Deus é contigo? Ou será que o teu amigo merece ouvir de você dizendo assim: amigo, muito obrigado. Muito obrigado pela tua atitude ao meu respeito. Amigo, muito obrigado aí por você ter se doado para estar me ajudando de alguma forma. Seja grato ao Senhor Deus pela vida daquele que é o teu próximo. Jesus diz na sua palavra: amai o teu próximo como a ti mesmo. Lázaro abandonou Jesus. Pedro negou Jesus. Judas traiu Jesus. Você pecou contra Jesus. Eu pequei contra o meu Jesus. Mas pela cruz, pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, nós tivemos o perdão e hoje nós temos a conexão até o Senhor Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. Espero que você reflita em todas as nossas mensagens gravadas, para que você viesse ter a possibilidade de entender a verdadeira amizade que há em Cristo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.